Nessa aula de hoje, nós vamos falar, né, sobre o que é normal e o que é patológico. A gente vem das nossas aulas anteriores falando sobre a questão das doenças psicomáticas, falando de personalidade, falando sobre o nosso corpo físico, sobre a nossa saúde mental. Então a gente vai entender ainda um pouquinho melhor o que é ser normal e o que é estar num estado normal, o que é de ordem patológica. Então, assim, importante a gente pensar a normalidade, né? Vou trazer até uns conceitos sobre normalidade. Vou trazer uns conceitos sobre normalidade, o que seria estar adoecido e o que estaria ser normal. O dilema de muitos profissionais da saúde mental é a fronteira entre o normal e o patológico. Vários profissionais ficam entre essas duas linhas que a gente chama, né? Onde que termina a saúde? Onde termina essa saúde? E onde que começa a doença em si? O que é a normalidade? Os critérios para classificar o que é normalidade dependem de opções filosóficas, ideológicas, pragmáticas, e esses profissionais às vezes se deparam entre esses dois âmbitos, né? É complexo falarmos hoje o que é normal, né? O que é normalidade realmente? E tem alguns critérios utilizados aí dentro da psicopatologia que são: a normalidade seria o quê? A normalidade como ausência de uma doença? Neste caso, a ausência de sintomas, de sinais, de doenças, então seria um sinônimo de saúde? Estar normal é não estar doente? A gente ouve falar sobre normalidade ideal. Estabelece-se uma norma ideal de que supostamente essa pessoa é um sujeito sadio, né? Ser normal. O que é ser normal? Normalidade, ela pode estar dentro de uma estatística. O normal é aquilo que se observa com mais frequência. Então, se eu não estou doente, eu estou normal. Normalidade, a gente pode atribuir como um bem-estar. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela definiu em 1946 a saúde como um complemento entre o bem-estar físico, mental e social, e não somente como ausência da doença. Então aí a gente tem, né, nessa figura, nós temos aí uma pessoa, um quadro, né, de uma pessoa com alguma desordem psicológica, né, ou pode ser de alguma desordem patológica, né, a pessoa está com algum problema, alguma situação que ela esteja vivenciando. E eu gostaria de até fazer uma outra provocação com vocês. Com certeza já devem ter ouvido falar ou não, e não sei se vão concordar com isso. Existe uma frase aí no senso comum que diz: de louco, todo mundo tem um pouco. Já ouviram falar nisso? Né? Será que, como é que está meu âmbito da loucura, né? Qual que é o meu nível de loucura? Será que eu estou normal? Ou eu tenho as minhas questões de loucura de vez em quando, né? Então essa frase às vezes a gente utiliza, né? De louco todo mundo tem um pouco, né? Então, qual que é o meu grau de normalidade, né? É importante a gente pensar sobre isso. Eu quero até deixar uma dica aí de um filme para vocês, que eu gosto muito, que entra nessas questões de loucura, que é lá dos princípios, de quando tinha ainda os sanatórios, né. Uma dica de um filme bem bacana para vocês verem é a Nise e o Coração da Loucura. É um filme muito legal, é um filme que vocês vão entenderem como iniciou, na verdade, né, como que as pessoas que tinham algum problema mental eram tratadas na época dos sanatórios. E a Nise, que na verdade ela faz o papel aí da Glória Pires, não sei se alguém já assistiu esse filme, ela vem trazendo uma questão mais humana para essas questões da loucura, da psiquiatria, dos medicamentos que na época eram usados tratamento de choque, né. O que é ser uma pessoa normal? Quando a gente fala em normalidade, a gente diz que a pessoa é normal porque a pessoa, na verdade, ela apresenta um comportamento e uma aparência
que é socialmente aceitável, né? É uma aparência comum. Agir com normalidade é o mesmo que seguir os comportamentos que são esperados de acordo com determinada situação, por exemplo. Eu sempre dou um exemplo bem engraçado até. Por que nós somos considerados pessoas normais? Nós não somos pessoas livres. Não. Né? Eu tenho hoje condição. Agora, se cada um de nós, vocês podem ver que a gente segue padrões de limites, padrões de leis, né? Quem hoje consegue sair sem nenhuma roupa, nu na rua? Nós conseguimos fazer isso? A gente tem liberdade para sair nu na rua? Não. Então, essa questão, se a gente fosse fazer isso, tomar uma atitude como essa, nós seríamos considerados como o quê? Como loucos, como, né, alguém fora da casinha, como a gente diz no senso comum. Então, a gente segue princípios, então a normalidade ela segue padrões. Eu preciso estar aceitável dentro de um processo de uma vida comum, né? O que seria uma condição, falamos de normalidade, o que seria uma condição patológica? A condição patológica, grosso modo, seria o desvio da normalidade, ou seja, aquela condição que desvia a fisiologia para um estado alterado ou anormal. Então, sair nu na rua seria algo anormal, porque não é algo comum. Né? Então, é uma situação já patológica, onde a fisiologia dela já foge dos padrões e ela é considerada anormal dentro de uma sociedade em que ela está inserida. Então, uma condição patológica seria a pessoa estar com um transtorno, um problema, né? Ou estar fora realmente dos limites impostos, né? E dos padrões que a gente segue aí dentro desse contexto da vida do dia a dia. Temos várias doenças psiquiátricas hoje que são conceituadas como uma condição de anormalidade dentro da ordem psíquica, mental ou cognitiva. Elas podem ter causas determinadas ou não. Tem muitos loucos soltos por aí, né? Tem muitos loucos que não foram diagnosticados. Além de provocar aí uma comorbidade nessa questão das ordens do corpo, da mente, a gente tem aí um sistema de defesa imunológica que afeta a vida pessoal, profissional da pessoa. Então, a gente tem muitas pessoas, como eu disse, loucas, soltas por aí, mas que elas não têm um laudo ainda, né? E a gente precisa lidar com essa loucura do dia a dia. Quais são as patologias psiquiátricas hoje? Eu vou falar só de alguns, a gente tem aí o DSM-5, a gente tem aí várias doenças, vários transtornos psiquiátricos. Nós temos aí uma divisão do que a gente chama de transtorno psicopático ou psicótico. A gente tem transtornos ansiosos, tem transtornos depressivos, né? Vou trazer esses para vocês terem uma ideia. O que seriam esses transtornos psicóticos? Entram aí doenças como, né, transtornos de esquizofrenia, transtornos delirantes. Eu tenho mesmo um aluno, um paciente que eu estou tratando, em que ele já fez vários exames físicos e ele diz que ele tem vermes pelo corpo. O que seria esse exemplo de uma pessoa que tem um delírio como esse? Onde ela diz que ela tem vermes pelo corpo dela e que ela já fez vários exames e ela não tem, de ordem biológica, física, ela não tem nada. Entra num transtorno psicótico. A pessoa está tendo delírios e se ela não for tratada dentro de uma ordem psicológica e psiquiátrica, ela vai ter que, se ela não cuidar disso, ela vai começar a se automutilar, porque ela vai querer cortar e tirar esses vermes que ela imagina ter. Então, esses transtornos, eles são complexos, são de ordem grave, né, dentro aí da psiquiatria, da psicologia. Os transtornos ansiosos, é o que nós temos hoje, muitos transtornos ansiosos. A gente está saindo de uma pós-pandemia,
Quem não tinha problema de ordem psicológica, psiquiátrica, quem não tinha ficou com problemas. E quem tinha agravou muito mais. O que seriam os transtornos ansiosos? Algumas fobias, síndrome do pânico, pessoas que não têm pânico de ficar no meio de pessoas, uma ansiedade generalizada. A gente pode dizer que hoje 95% das pessoas são ansiosas, né? Elas sofrem com ansiedade. Os transtornos depressivos, temos muitas pessoas adoecidas aí, depressão maior, depressão no âmbito menor. A gente tem transtornos de personalidade, pessoas antissociais, borderline, transtorno bipolar. Então, a gente tem inúmeras patologias psiquiátricas aí dentro desse contexto da saúde mental. Isso é só para a gente ter uma ideia breve do que a gente tem. Hoje temos duas doenças que é um mal, que a gente pode dizer que é um mal do século, né? Qual que é o mal do século hoje dentro dessa psicologia, das doenças mentais? Qual que seriam as doenças do século hoje? É a depressão, é a doença do século, nesse mundo contemporâneo, e a ansiedade. São dois problemas que nós temos hoje, atualmente, e que as pessoas estão tentando lidar com tudo isso. Estamos aí, como eu falei, na pós-pandemia, muitas pessoas de ordem depressiva em vários graus de depressão, várias pessoas ansiosas, tendo que tomar medicamentos, fazendo terapias. Nós temos aí um dado da OMS que é a depressão, ela está num âmbito tão grave que em 2030 a perspectiva, segundo a OMS, é que seja a doença que estará em primeiro lugar no mundo será a depressão em meados de 2030. Então vocês veem que a perspectiva aí da OMS é que a depressão, ela a cada dia está ficando pior, né? Ela está agravando cada vez mais. A depressão, a gente sabe que é uma doença psiquiátrica que afeta o emocional da pessoa, que passa, essa pessoa ela apresenta algumas características, uma tristeza profunda, sem às vezes um motivo aparente, falta de apetite, desânimo, pessimismo, baixa autoestima. As pessoas com depressão, elas às vezes elas deixam de cuidar até do próprio corpo. Elas começam a não querer mais cuidar nem da sua higiene pessoal mesmo, né? Elas começam a ter problemas em relação a isso. Quais seriam os sintomas de depressão? Tristeza, humor deprimido, que às vezes se caracteriza por um desânimo persistente, baixa autoestima. A pessoa com depressão, ela tem sentimentos de inutilidade, ela acha que ela não tem valor, que ela não, né? Eu não tenho serventia para nada. Ela tem uma perda de interesse nas atividades que ela tem, que antes ela gostava. Ela muda o apetite dela, ou ela ganha peso, ou ela perde peso. Às vezes a pessoa ela pode variar, ela pode comer muito, ter uma compulsão para comida, ou ela pode perder peso, perder apetite. Insônia é muito comum, ou dormir em excesso. Vocês podem ver que são as coisas, os sintomas são bem aos extremos. Ou ela age de uma forma, ou ela age de outra. E uma perda de energia, uma fadiga acentuada. Ela não tem vontade de levantar da cama. E a gente conhece aí muitas pessoas que às vezes têm uma depressão que é maquiada, o que dificulta um diagnóstico, né? A gente não consegue identificar uma depressão maquiada e que às vezes levam a pessoa até uma ideação suicida. A pessoa ela não consegue, ela não fala, ela está sorrindo para você, ela fala com você e você não consegue perceber que ela está com uma depressão, às vezes, num âmbito gravíssimo. Pessoas que às vezes cometeram suicídios mesmo, às vezes a própria família diz, mas ela não demonstrava nada, ela não aparentava que estava doente. E ela estava com uma depressão que a gente chama de depressão maquiada. Então é muito difícil a gente identificar a depressão, porque a depressão às vezes ela pode estar mascarada e a gente não perceber que a pessoa está totalmente adoecida.
Dentro dos níveis de depressão, nós podemos ter uma depressão que ela é leve, que ela é bem, né, ela começa aos poucos, deixar de sair, ela começa a ficar mais introspectiva, daí se ela não cuidar, ela vai para um nível mais moderado, e nós temos a última instância, que é um nível de depressão que é o grave, que muitas vezes a pessoa ela pode ter, quando ela está num âmbito grave, as ideações suicidas, que podem chegar e às vezes a pessoa, o familiar, o cuidador, ou alguém que viva com ela, às vezes não vai ter tempo, porque às vezes pode cometer um suicídio e tirar a sua própria vida. Então a gente tem esses 3 níveis aí, que entra no leve, no moderado e no grave. Quando entra num nível moderado e grave, com certeza a pessoa já tem que entrar para uma questão psiquiátrica, já com medicamento e terapias, né? As terapias precisam ser constantes. A ansiedade, a gente tem várias definições, aí a gente vai falar mais sobre isso, né? A gente está fazendo uma breve explanada do que a gente vai falar sobre a nossa disciplina, mas a gente tem várias definições da ansiedade. Nos dicionários aí a gente tem termos tipo ansiedade, aflição, angústia, perturbação do espírito causado pela incerteza, medo do perigo. O que seria, pessoal? São 2 fatores para vocês compreenderem de uma forma bem tranquila. A ansiedade, ela é o quê? A ansiedade é o medo do futuro. Eu tenho medo do futuro, do que vai acontecer. E a depressão é tudo aquilo que eu não fiz. Ela está ligada à depressão ao passado. A ansiedade é o medo do futuro, a depressão, eu me culpo por coisas que eu não fiz, que é o medo do passado. Né? Me culpando por questões, eu devia ter falado e não falei, eu devia ter feito e não fiz. Então a gente tem os extremos, a depressão, passado, ansiedade, futuro. Alguns sinais de ansiedade. Falta de ar, dificuldade para respirar, a pessoa parece que tem uma sensação que vai infartar, medo constante de enxergar perigo em tudo, irritabilidade, mudança de humor repentino, insônia, alteração do sono, vertigem, tontura, às vezes sensação de desmaio e tem pensamentos obsessivos. Esses são alguns sinais, como eu falei, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Como que a gente previne a ansiedade? Exercício físico, sono, alimentação de qualidade, fruta, verdura, evitar o isolamento, a gente precisa ter as nossas relações interpessoais, concentrar muito nas respirações, existem umas técnicas de respiração que a gente pode fazer e que pode controlar, reduzir essa ansiedade, a gente chama de respiração diafragmática, a gente pode fazer e com certeza eu vou ter algumas situações que eu vou ensinar para vocês essas técnicas. E ficar longe, às vezes, das redes sociais. Se afastar um pouquinho das notícias negativas seria uma boa pedida. Buscar ajuda psiquiátrica, psicológica, se caso eu perceber que eu estou dentro desses 2 patamares. Eu espero que nessas aulas vocês estejam, com certeza, refletindo, pensando, e a partir, né, de agora, ou talvez alguns já estejam se cuidando, não esqueçam desse cuidado com a saúde mental. Um abraço.